Correção das questões da aula 17B. Questãozinha de número 1, então, pessoal, tá? Segundo a lei de Hess, a relação matemática correta entre os ΔH é representado pela equação. Lembre que ΔH é a nossa lei de Hess, que interessa apenas o estado inicial e o estado final. O que acontece no meio da reação não tem importância. Como é uma variação, a gente sempre calcula o final menos o início. Então, a gente tem a reação aqui ocorrendo por dois caminhos. Um que é o direto e outro em que o A vira B, B vira C e depois vira D. Tanto por um caminho como pelo outro, o início é o A e o final é o D. Como só importa o início e o fim, a conclusão é que o ΔH1 envolve o mesmo calor que o ΔH2 mais o ΔH3 mais o ΔH4. Portanto, respostazinha letra C na questão de número 1. Questãozinha de número 2. O calor de reação ΔH depende apenas do estado inicial e final do processo. Exato. A fórmula da lei de Hess, ó, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Item 2. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. Verdadeiro. Item 3. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que o sinal de ΔH seja invertido. Então, se para a direita a reação tem ΔH negativo, invertendo ela para a esquerda, ela passa a ter ΔH positivo. O mesmo valor, mas sinal trocado. Item 4. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor do ΔH dependerá dos estados intermediários, através dos quais o sistema pode passar. Ó, dependerá. Não, pessoal. Só depende do início e do fim. Então, respostazinha, letra C. Questão de número 3 aqui, ó, tá? Então, eles dão duas reações com os ΔH, tá? E diz assim, pode-se prever que a variação de entalpia associada à dimerização do NO2 será? Dimerização é tu ter duas partes. Então, tu tem, moçada, duas partes de NO2. O que vai formar? N2O4. É só tu juntar. Então, quanto que vale esse ΔH? Lembre que quando a gente tem as equações com o ΔH, nós precisamos procurar em cada reação o que só tem nela e tem na pergunta. Então, ó, só tem na primeira e tem na pergunta. O NO2. O que tem só na segunda reação e tem na pergunta? O N2O4. Então, essas duas substâncias que eu marquei, eu tenho que deixar igualzinho a pergunta. Então, ó, eu quero 2NO2 reagente antes da seta. E aqui está depois. Então, a primeira a gente inverte. Lembra que se eu inverto, eu troco o sinal, ó, de mais para menos. Então, menos 67,6. Agora, a segunda reação, o N2O4. Eu quero um N2O4 produto, é o que tem ali. Então, essa reação aqui a gente não precisa fazer nada. Se não faz nada, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, aqui fica do jeito que está, ó, mais 9,6. Então, eu somo e tenho o ΔH, que vai dar igual a menos 58 quilojoules. Portanto, respostazinha, letra A, na questão de número 3.
Questãozinha de número 4. A gente quer saber aqui qual é a falsa, tá? Vamos lá então. Denomina-se calor de reação o calor perdido ou absorvido por uma reação. Verdade. É a mesma coisa que entalpia calor. Letra B, a entalpia é o conteúdo global do calor de um sistema. Verdade. Pode ser de uma reação toda, só de um grupo de substâncias ou de uma única substância. Letra C, a passagem de líquido para vapor para qualquer substância absorve calor e, portanto, é um processo endotérmico, tá? Então, pessoal, lembre, ó, sólido tem menos energia que líquido e líquido tem menos energia que estado gasoso. Então, para passar nesse sentido aqui, ó, aumentar a energia, tem que absorver. Processo endo. Letra D. Quando um elemento químico apresentar várias formas alotrópicas, pode-se prever que as mesmas influenciarão no calor da reação dos processos em que participar o referido elemento. Isto, moçada, é verdadeiro. Lembra de estado padrão? O calor de uma reação, a entalpia, depende da temperatura, da pressão, do estado físico do reagente e do estado alotrópico do reagente. Lembra do carbono? Existe o carbono grafite e o carbono diamante. A gente prefere usar o carbono grafite, que tem entalpia zero. Eu tenho o gás oxigênio e o gás ozônio. Qual alótropo se usa? O gás oxigênio, que no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, a errada só pode ser a letra E, que diz que o estado físico dos reagentes e produtos não influi no valor do ΔH. Claro que sim, né, pessoal? Estado padrão. Depende da temperatura, pressão, estado físico e o estado alotrópico. Questão de número 5. Novamente, nós temos duas equações com os ΔH e precisamos descobrir quanto vale o ΔH desta aqui, ó. Então, qual é a substância que só tem na primeira reação e tem na pergunta? Ó, o PCl2. Tem na primeira e tem aqui na pergunta. O que que tem só na segunda reação e tem aqui na reação perguntar? O PCl4. Então, essas substâncias que eu marquei tem que deixar igual à pergunta. Quantos PCl2 eu quero? Olha, só olhar aqui, ó. Eu quero um antes da seta. E aqui eu tenho um depois da seta. Então, a primeira eu tenho que inverter. Se eu inverto, eu vou trocar o sinal, ó. Então, vai ficar mais 359,4. Já o PCl4, eu quero um depois da seta. É o que tem aqui. Então, não precisa fazer nada. Então, fica multiplicado por 1, fica igual como está ali, ó. Menos 329,3. Então, eu somei e tenho o ΔH, que vai dar igual a mais 30,1 kJ. Portanto, respostazinha, letra o quê, pessoal? Letra A. Por que eu não marquei o cloro, pessoal? Porque o cloro aparece tanto na primeira como na segunda reação. A gente só marca aquilo que é o quê? Exclusivo, né? Daquela reaçãozinha ali é o que a gente marca. Então, questãozinha de número 6. A gente tem esta reação aqui com o ΔH e quer saber quanto que vale, pessoal, o ΔH da de baixo. O que é a reação de baixo é em relação à de cima? Ó, na de cima, o hidrogênio é reagente, aqui o hidrogênio é produto. Então, ó, o oxigênio é reagente, aqui o oxigênio é produto.
Na de cima, a água líquida é produto, aqui a água líquida é reagente. Então, da de cima para de baixo, eu tenho que fazer isto aqui, ó, inverter. E ainda o que a gente observa? Que a reação de baixo é a metade da de cima, a metade. Então, além de inverter, eu tenho que dividir por o quê? Por 2. Então, quando eu inverto, eu troco o sinal, ó. Então, o ΔH desta reação aqui, que era menos, vai ficar igual a mais. Como eu divido por 2, então a metade de 136,630. Então, fica 68,315 calorias. Se o ΔH é positivo, a reação é endo, está absorvendo. Resposta letra B. Questãozinha de número 7. Então, nós temos aqui duas reações com os ΔH, e eles pedem, a partir das informações, é possível afirmar que a entalpia de formação do carbono diamante é, pessoal. Então, ó, quem vai ser o reagente? O carbono grafite, formando o carbono diamante. Quanto que vale o ΔH? Lembra que para ser uma reação de formação, tu tem que ter a quantidade de 1 mol. E o reagente tem que ser substância simples. Por que tem que ser o grafite? Porque tem que estar no estado padrão. Então, ó, existe o alótropo de carbono grafite e o carbono diamante, que é o produto que a gente quer. Então, o reagente tem que ser o carbono grafite, tá? Então, na primeira reação, o que tem só na primeira que tem aqui na pergunta? O carbono diamante. O que tem só na segunda reação que tem na pergunta? O carbono grafite. Então, o que eu preciso fazer com a primeira? Ó, eu quero o carbono diamante depois da seta, e lá ele está antes. Então, esta aqui, ó, nós precisamos inverter, porque eu quero ele produto e lá ele está como reagente. Se eu inverto, eu vou trocar o sinal, ó. Então, vai ficar mais 94,5, tá? E a segunda, eu quero o carbono grafite antes da seta, que é como tá ali, ó, antes da seta. Então, essa aqui não precisa fazer nada, vezes 1. Então, fica do jeito que tá, ó, tá certo? Menos 94,0. Quanto que dá o ΔH? A soma. Então, ó, ΔH é igual a mais 0,5 quilocalorias, tá? Daí, moçada, se o ΔH é positivo, significa que a reação aí absorve, né? Absorve energia. Daí, a gente tem aqui com o sinal negativo, ó. Mas nós temos essa resposta de outro jeito. Ó, lembra que quilo é 1000? Então, aqui é a mesma coisa que mais 500 calorias, ó. Que é o que aparece aqui na letra C, ó. 5 vezes 10 na 2. Mesma coisa que 500 calorias, tá? Questãozinha de número 8, povo. Olha o que a gente tem na questão 8. Considere a equação da reação de combustão do metano. Então, tá aqui. Daí, eles perguntam aqui, ó, o valor encontrado em quilojoules para a combustão do CH4 é. Daí, aqui a gente tem as entalpias de formação. Ó, do CO2 gasoso tá aqui. Daí, do CH4 gasoso tá aqui, tá certo? E aqui eu tenho da água gasosa, ó. Só que aqui é água líquida. Então, eu não posso pegar esse valor e colocar ali, ó. Eu não posso. Bom, vamos ver o que o textinho aqui diz.
Para calcular a variação de entalpia de combustão do metano, o estudante dispunha a entalpia padrão de vaporização da água, que é igual a mais 44 kJ por o Q por mol. Vaporização não é a passagem de líquido para gás? É. Então, olha bem, ó. A água líquida se transformou em água gasosa. Então, quanto que vale o ΔH? Igual a mais 44. Ali, ó. Tá certo? Então, passou de líquido para gás, só pode ser positivo, né? Absorve energia. Então, com esta reaçãozinha, a gente pode descobrir o valor da água líquida para fazer a conta aqui. Então, pessoal, quanto que vale a água líquida? Vale X, porque eu não sei. Quanto que vale a água gasosa? Tá aqui o valor, ó. Menos 242. Daí, isto aqui não é a entalpia do reagente? E isto aqui não é a entalpia do produto? É. Então, lei de Hess, ó. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. O ΔH é mais 44. A entalpia dos produtos, igual a menos 242. Quanto que vale os reagentes? Vale o quê? X. Então, ó, X é igual menos 242, aqui é positivo, vem para cá negativo, tá certo? Então, ó, menos 44. Então, X é igual menos 286. Então, agora eu descobri o valor da água líquida. Posso fazer a conta aqui. Vamos fazer a continha, então. Olha bem, pessoal. CH4 mais 2O2 forma CO2 mais duas águas. Quanto vale o ΔH? Pergunta. Quando a gente tem as entalpias de formação, substitui. Então, o CH4 vale menos 75. Daí eu tenho, ó, 2O2, tá certo? Ó, 2O2 aqui. Quanto que vale o oxigênio? 0. Lembra? Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Então, se eu somar aqui, eu já tenho a entalpia dos reagentes, ó, menos 75. Agora, ao lado dos produtos. Quanto que vale o CO2? Menos 393. Mais, tá certo? Ó, duas águas. Água líquida, tá certo, pessoal? Que a gente descobriu aqui, ó. Ó, quanto que vale? Menos 286. Então, duas vezes menos 286. Somo tudo aqui, eu tenho a entalpia dos produtos, igual a menos 965. Eu quero saber o ΔH. Então, lei de Hess, ó. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH é produto menos 965, menos da fórmula. Valor dos reagentes, menos 75. Quanto que dá esse ΔH? Menos 890. Então, a respostinha é a letra E na questãozinha de número 8. Vamos olhar a questãozinha de número 9. Vamos ver o que a gente tem na questão de número 9 ali. Então, pessoal, diz assim, ó. Com base nas informações e no diagrama a seguir relacionados com a combustão completa do propano, a qual resulta em dióxido de carbono e água, responda o que for correto, tá? Daí eles estão nos dando aqui algumas entalpias de formação. Do CO2, menos 394, tá? A formação da água líquida, menos 286.
6. Daí eu quero chamar a atenção de vocês que o ΔH2 aqui, pessoal, é a formação do propano, ó. É a entalpia de formação do propano. Olha bem, os reagentes são tudo substâncias simples e o produto é o propano aqui, ó. Então essa aqui é a entalpia de formação do propano, esse trechinho aqui, ó, tá? Eles dão o valor aqui do propano? Não, tá? Então, gurizada, vale um valor aqui que a gente precisa calcular, tá? Agora, moçada, vamos ver o que aparece para nós ali, tá? Então, assim, ó, o ΔH1 é igual a menos 680 o ΔH1 ali. O que é, pessoal, o ΔH1? É a entalpia em que as substâncias simples se transformam em 3 CO2 e 4 águas aí. Só tem um jeito, moçada, de nós descobrir quanto é que vale esse valor todo ali, ó, tá? Então, ó, eu tenho aqui só substâncias simples. Então, o valor aqui, ó, é 0. Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Daí eu sei que o CO2 é menos 394. Então, aqui, ó, 3 vezes menos 394. Mais 4 vezes a água. Quanto que vale a água? Menos 286. Tudo isto aqui vai dar ali, pessoal, somado, igual a 2.326. Menos 2.326. Como que eu sei que é negativo? Porque os produtos estão para baixo dos reagentes. Então, ó, começou com mais energia e terminou com menos, por isso que é negativo. Então, o valor aqui, ó, alinhado, aqui é o que a gente acabou de calcular, ó, menos 2.326. Daí eu sei que daqui, ó, até aqui vale menos 2.200, ó, menos 2.200. Então, quanto que vale esse pedaço aqui, ó? Se daqui até aqui embaixo dá menos 2.326 e daqui até aqui vale menos 2.200, quanto que vale esse trecho aqui que é o x, ΔH2? Vale menos 126, tá? Então, pessoal, o item 1 é falso, ó, porque eles botaram menos 680 e o valor correto ali é igual a menos 2.326. Item 2. A combustão de um mol de propano produz um mol de gás carbônico e um mol de água. Olha aqui, ó. Quanto que tu tem aqui de propano, ó? 1 mol de propano. Produziu quanto de CO2? 3. Quanto de água? 4. Então, não é 1 mol de propano, é 3, tá? E não é 1 mol de água, pessoal, 1 mol de água, tá? São 4 mols de água, tá? Portanto, falso. Item 4. A entalpia de formação do propano é igual a menos 126. Sim, tá aqui, ó. Então, o item 4 é verdadeiro. Item 8. A combustão do propano é um processo exotérmico. Sim, a combustão do propano é exotérmico. Porque combustão, ó, o propano reage com oxigênio, forma CO2 e água. Tá? Toda combustão é exotérmica. Então,
verdadeiro, que combustão é queima, né? Item 16. O ΔH2 é igual a menos 126. Ó, o ΔH2, o X a gente não sabia aqui, menos 126. Verdade. Então, o 1 e o 2 é falso, e o 4, 8 e 16 é verdadeiro. Questãozinha de número 10, pessoal. Questãozinha de número 10, tá? Então, moçada, o seguinte... Quanto que vale o calor de formação da sacarose? Tá? Quanto que vale o calor de formação da sacarose aí? Então, vamos lá, pessoal. Como que é o calor de formação da sacarose? Então, se eu vou formar a sacarose, ela tem que estar depois da seta. Então, ó, C12H22O11. Se é formação, tem que ser quantos mol? 1, tá? E os reagentes? Substância simples. Para eu saber quem são os reagentes, basta separar os átomos aqui, ó. Basta separar os átomos. Então, os reagentes são 12 carbonos, ó, 12 carbono, que é o carbono grafite, tá? Daí, eu preciso de 22 hidrogênio. Como o hidrogênio só existe de par, 11H2. E eu preciso de 11 O2, tá? 11 O2, que é a mesma coisa que eu ter 5,5 O2. Porque 5,5 vezes 2 não dá 11? Dá. Então, quanto que vale o ΔH aqui? Vamos descobrir. O que que tem só na primeira reação que tem na pergunta? A sacarose, ó. Quantas eu quero? Uma depois da seta. Ali tem uma antes. Então, o que que eu preciso fazer com essa primeira reação, ó? Eu preciso inverter. Se eu inverter, eu troco o sinal. Então, aqui vai ficar mais 1.349,6, tá? Inverti a reação, trocou o sinal. Agora, o que que tem só na segunda reação que tem na pergunta? O gás hidrogênio, ó. Quantos a gente precisa? 11. Quantos tem ali, ó? Um só. Então, eu tenho que fazer vezes 11, ó. Então, menos 68,3 vezes 11 dá igual a menos 751,3, tá? O que que tem só na terceira reação que tem na pergunta? O carbono, ó. O carbono. Quantos a gente precisa? 12. Aqui só tem 1. Então, temos que multiplicar por 12. Ó, eu preciso como reagente, ali está como reagente. Então, menos 94 vezes 12. Esse valor vai dar igual a menos 1.128. Então, ó, somou, nós temos o ΔH. Daí, esse ΔH somado vai dar menos 529,7. Portanto, respostazinha, letra C, na questão de número 10. Questão de número 11. Vamos ver o que nós temos na questão de número 11. Diz assim: a quantidade de calor liberada na combustão total de 130 gramas de acetileno. Quem aqui é o acetileno, pessoal? O C2H2, tá? Que também é conhecido como etino, né? Então, combustão é queima. Então, vamos queimar o acetileno lá. Então, olha bem, C2H2, se é uma queima, reage com o oxigênio. Daí, o carbono da substância queimada vira CO2.
o hidrogênio da substância queimada vira água. Quanto que vale o ΔH? Vamos descobrir. Balanceamento, ó, 2 carbono, 2 CO2, 2 hidrogênio, uma única água. Balanceamento dos oxigênios. Aqui, ó, tem 4 mais 1 aqui, então 5. Então, 4 mais 1, 5. Aqui, ó, tem 2, para ficar 5. Então, se eu colocar 5, ó, 5 vezes 2, 10, é o dobro. Então, aqui 5 meios, ou 2, o quê? 5. Então, vamos lá. O que que tem só na primeira reação que tem na pergunta, nessa pergunta aqui? É o CO2, ó. O que que tem só na segunda reação que tem aqui na pergunta? A água. O que que tem só na terceira que tem na pergunta? O acetileno. Então, essas substâncias que eu marquei, tem que deixar exatamente igual à pergunta. Então, o CO2, quantos eu quero? 2 depois da seta. Ali só tem 1. Então, multiplica por o quê? Por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 188. Água, ó, eu quero uma água depois da seta. É o que tem ali. Então, vezes 1. Então, fica igual, ó, menos 68,5. Agora, o acetileno. Eu quero 1 antes da seta. Aqui eu tenho 1 depois. Então, está do lado errado. Então, a gente precisa inverter. Então, se eu inverto, eu vou trocar o sinal, ó. Então, aqui vai ficar igual a menos 53,5. Somou, a gente tem o ΔH. Então, o ΔH vai dar igual a menos 310. Então, eu acabei de descobrir, ó, o ΔH vale menos 310 quilocalorias. Daí tem umas gramas para fazer a conta, ó. Estequiometria. Quando eu queimo 130 gramas de acetileno, o que vai acontecer? ΔH negativo. Então, significa que libera quanto, pessoal? X. Ó, libera X. Tá? Então, aqui, quanto que eu tenho de acetileno ali? Somei na tabela periódica 26 gramas. ΔH negativo, ó. Então, eu sei que quando eu queimo 26 gramas, libera 310. Então, 130 libera X. Multiplicou cruzado, nós vamos ter um X aqui igual a 1.550 quilocalorias. Portanto, letra B na questão de número 11. Questãozinha de número 12. Então, eles estão dando a reação para nós, tá? Vamos analisar a reação. O hidrogênio reage com o oxigênio. Forma o quê? Água. Além de água, forma mais 242 quilojoules. Então, isto que tu está enxergando aqui é, moçada, a energia. Boris, por que que isto aqui é energia? Porque na frente do valor não tem aquele H, não tem o H. Então, eu coloco, ó, pessoal, o ΔH, e daí o que vai acontecer quando eu colocar o H? Vai trocar o sinal, ó. Então, ΔH igual a menos 242 quilojoules. Então, ΔH negativo, esta reação aqui, ela é uma reação exotérmica. Se ela é uma reação exotérmica, eu sei que libera energia, libera calor. Agora, povo, pelo amor de Deus, o hidrogênio está reagindo com o oxigênio e está formando água. É a combustão do hidrogênio. É a combustão do hidrogênio, tá? Então, o que que nós temos ali, ó? Onde diz absorve, ó, não pode, tá? Então, aqui, libera 121 por mol de O2, tá? 121 por mol de O2.
Então, libera 242 para meio. Para 1 mol é o dobro. Então, liberaria 484. Letra C, libera 242 por mol de água gasosa. Então, pessoal, aqui ó, não tem 1 mol de água gasosa? Sim. Então, respostazinha, letra C, na questão de número 12. Vamos com a questãozinha de número 13. Vamos ver o que diz a questão 13. Considere as seguintes reações químicas apresentadas pela sequência ali. Então, a gente tem aqui ó, 1, 2, 3 reações e os respectivos ΔH. Qual deve ser o efeito térmico, o ΔH, para esta reação aqui? Tá certo? E daí, pessoal, depois disso aqui ainda tem um textinho, tá? Daí dá uma olhada o que o textinho diz para nós, ó. Olha o que o textinho diz para nós aqui, ó, tá? Sabendo que o calor de vaporização da água é igual a 10 quilocalorias por mol, ó. 10 quilocalorias por mol, tá? Tá escritinho ali. Então, eles deram, moçada, uma informação, uma reação a mais, a vaporização da água. Então, ó, vaporização é passar de líquido para o estado gasoso. Quanto que vale esse ΔH? A gente acabou de ler, 10 quilocalorias. Então, ó, esta reação aqui, ó, vale 10, tá? Passagem de líquido para gás. Daí, o que tem em cada reação que tem aqui na pergunta, ó? O que tem em cada reação que tem aqui na pergunta? Então, na primeira reação, tem o carbonato de sódio decidratado. Marquei ele, pessoal. Daí, na segunda reação, Na2CO3.7 água. Não tem. Na2CO3 ponto água. Não tem. Água gasosa. Também não tem. Então, não achei nada para marcar. Vamos para a terceira reação. Na2CO3 ponto água. Não tem. Na2CO3. Esse tem, ó. Então, eu vou marcar. Ó, vou marcar. Daí, agora, nessa aqui, pessoal, tá? Água líquida. Tem, ó. Água líquida tem. Então, eu vou marcar a água líquida aqui, ó. Tá? E daí, por que eles deram esta reação? Esta reação, eles deram para a gente cortar o que a gente não quer. Como assim, Boris? Vamos com calma, pessoal. Primeiro, vamos com os que a gente sabe o que fazer. Bom, quantas água líquida eu quero? 10. Quantas tem ali, ó? 1. Então, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu tenho que multiplicar por 10, então, ó, 10 vezes 10, isto aqui, pessoal, vai ficar igual a 100, tá? E ainda o que eu vou ter que fazer? Eu quero a água líquida, ó, depois da seta. E aqui está antes da seta. Então, além de multiplicar por 10, eu tenho que inverter. Então, ó, esse 10 que é positivo vai ser multiplicado por 10 e vai trocar o sinal. Esta aqui, ó, eu quero uma única vez esse cara. E quero como reagente, que é como está ali, ó. Então, esta aqui, ó, vezes 1. Tá? Esta reação, eu ainda não sei o que fazer porque eu não marquei nada aqui, ó. Nenhuma substância tinha na pergunta. E o Na2CO3? Ah, esse eu sei. Eu quero 1 depois da seta. É o que tem ali. Então, esta reação aqui, eu sei que não preciso fazer nada. Então, vezes 1. Tá. E por que deram esta aqui? Deram esta aqui para cortar o que eu não quero. Por exemplo, eu quero, moçada, Na2CO3 ponto água? Não.
E eu só posso cortar ele com um outro que seja o quê? Produto, que é o que tem nessa reação aqui, ó. Ó, produto, eu vou poder cortar. Então, eu não faço nada, ó, deixa como tá. Então, a única reação que eu vou ter que mudar é essa aqui, ó, água líquida virando água gasosa, que eu quero 10 águas líquidas, ó, produto. Então, multiplicou por 10 a água líquida e inverteu para passar de reagente para produto. Daí aqui eu já copiei as reações, ó, com as mudanças que a gente falou lá embaixo. Então, a água vezes 10 e invertida. Então, a menos 100. As outras 3 reações a gente não mudou, não fez nada, tá? Então, para eu achar esta aqui, ó, para eu achar esta aqui, que é a pergunta, ó, quanto que vale o ΔH, tá? Para esta aqui, que é a pergunta, quanto que vale o ΔH, eu vou ter que fazer a soma aqui, pessoal, ó. Somar. Lembrando que o que aparece como reagente e produto eu posso cortar. Então, eu posso cortar o seguinte, ó. Na2CO3 com 7 água, tá certo? Produto com Na2CO3, 7 água, tá certo? Reagente, tá? Lembrando que isso aqui é o carbonato de sódio heptahidratado. Eu também posso cortar o carbonato de sódio hidratado, produto, com o carbonato de sódio hidratado, reagente. O que eu ainda posso cortar, pessoal? Eu posso cortar essas 10 água reagente com, olha aqui, ó, 3 água gasosa produto, mais 6 deu 9, mais uma deu 10. Ó, 10 água gasosa com 10 água gasosa ali. O que foi que sobrou? Então, antes da seta, só sobrou Na2CO3 ponto 10 águas. Depois da seta, Na2CO3 mais aquelas 10 águas líquidas lá em cima, ó. Quanto que vale esse ΔH? A soma aqui. Daí tu pode ver que a soma disso aqui, a reação essa aqui, ó, é exatamente a reação pergunta que eles querem aqui, ó. Tá? Então, somou aqui, a gente tem a respostazinha. E isto aqui, ó, vai dar igual a mais 28 quilocalorias. Então, a resposta é a letra C na questão de número 13. Vamos com a 14? Ó, a equação termoquímica, tá aqui ela, tem ΔH positivo. Então, se o ΔH é positivo, eu sei que a reação é endotérmica. Se ela é endotérmica, ela absorve calor, né? Ó, ela absorve calor, ela absorve energia. Então, quer dizer o que, meus lindos? Que ela termina com mais que começou. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia do que dos reagentes ali. Então, diz que é exo tá fora, ó, exo tá fora. Então, sobrou 2 aqui. Daí, aqui, pessoal, o que é constante? A pressão ou o volume? Então, qual é o volume antes da seta? Ó, qual é o volume antes da seta? Eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás. Então, é como se eu tivesse 1 de volume, ó. Quanto que eu tenho depois da seta? Ó, 1 mol de gás mais 4 aqui. Então, eu teria 5 mol. 1 mais 4, ó, 5. Então, seria 5 de volume. Então, o volume não é constante. O volume está aumentando naquela reação. Então, o que é constante? A pressão. Ai, Boris, como é que eu sei que a pressão é constante? Lembre, pessoal, do tal de estado padrão. As equações termoquímicas ocorrem em temperatura constante de
25 graus Celsius. Pressão ao nível do mar, que é 1 atmosfera, ou 760 milímetros de Hg. Estado físico mais comum e estado holotrópico mais estável. Então, pressão constante, sempre de 1 atm. Questão de número 15. O que nós temos na questão 15? Tá? Eles dão esta reação aqui e querem saber qual é o valor encontrado. Tá? Qual é o valor encontrado nesta reação aqui? Então, deram 3 reações, tá? O que tem só na primeira que tem nesta aqui, ó, que é a pergunta, tá? Então, pessoal, é o carbono grafite. Marquei. Só tem na primeira e tem lá na pergunta, ó. O que tem só na segunda e tem na pergunta? O gás hidrogênio. E o que é que tem só na terceira e tem aqui na pergunta? O propano, o C3H8. Então, essas 3 substâncias que eu marquei tem que ficar exatamente igual aqui, tá? Então, eu quero quantos carbono? Ó, 3. Ali só tem 1. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ó, por 3. Então, menos 282. Quantos H2 eu quero na pergunta? 4. Quanto seria aqui, ó? 1 só. Então, ó, vezes 4. Tá do lado certo, ó. Antes da seta. Então, é só multiplicar por 4. Menos 68,3 vezes 4 é igual a menos 273,2. E agora é a vez do propano. Eu quero ele depois da seta e aqui ele está antes. Ele está do lado errado. Se ele está do lado errado, eu preciso inverter, ó. E se eu inverto, o que acontece? Troco o sinal. Então, fica mais 531,1. Somei, eu tenho o ΔH. E esse ΔH vai dar igual a menos 24,1. Então, a pergunta, ó, determine o ΔH. Menos 24,1. Respostazinha da letra B na questão de número 15. Vamos ver o que nós temos na questão 16. O que aparece ali na questão 16? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Ó, eles estão dando aqui a reação de formação da água líquida, menos 68, e depois estão dando a formação da água a vapor, água gasosa, menos 58. É correto afirmar que na vaporização de 2 litros de água líquida são absorvidas aproximadamente quanto? Tá? Então, pessoal, vaporização. A água líquida se transforma em água gasosa, água a vapor. Quanto que vale esse ΔH? Temos que descobrir. Então, o que tem só na primeira reação que tem aqui na pergunta? A água líquida. O que tem só na segunda reação que tem aqui na pergunta? A água gasosa, a água a vapor. Ó, eu quero uma água líquida antes da seta. E aqui está depois. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, com esta reação? Eu vou ter que inverter, tá? Se eu inverto, vou trocar o sinal, ó. Então, vai ficar mais 68. Agora, a água a vapor. Eu quero uma depois da seta. É o que tem aqui. Então, esta reação 2 é vezes 1. Não muda nada. Então, vai continuar do jeito que está ali, menos 58. Quanto que dá o ΔH? Então, mais 68 com menos 58, igual a mais 10. Então, o ΔH é igual a mais 10 quilocalorias. A pergunta é, pessoal, quando eu tenho 2 litros de água, quanto de calor é absorvido?
tá? Na transformação de água líquida para água a vapor. Daí, eu não posso pegar esses 2 litros e colocar aqui embaixo, porque estequiometria só pode fazer conta de volume se for gás. Como é de água líquida, eu sou obrigado a passar para grama. Por isso que eles deram a densidade, ó. A densidade da água líquida é 1 grama por ml. Lembra que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, se a gente tem 2 litros, é a mesma coisa que ter 2.000 ml. Como 1 grama é 1 ml e 1 ml é 1 grama, então eu tenho aqui 2.000 gramas. Então, ó, 2.000 gramas de água vai dar quanto aqui de energia? X. Vamos retirar os dados da equação? Grama com grama. Massa da água na tabela periódica, 18 gramas. Ó, ΔH é positivo, reação endo. Então quer dizer que absorve. Quanto que absorve? 10 quilocalorias. Então 2.000 vai ser X. Multiplica cruzado e nós vamos ter um X aqui igual a 1.111 quilocalorias. Então, resposta letra D de Dinamarca. Questãozinha 17. O que nós temos na 17? Eles deram para nós 2 reações com os respectivos ΔH e querem a vaporização total de 84 gramas de carbono grafite. Então, a reação pergunta é essa aqui, ó. O carbono grafite, ele vai vaporizar. Então, ele vai se tornar carbono gasoso, carbono vapor. Quanto que vale o ΔH? Vamos descobrir. É exatamente a pergunta. Então, o que tem só na primeira que tem na pergunta? O carbono gasoso. O que tem só na segunda que tem na pergunta? O carbono grafite. Então, essas substâncias que eu marquei, como é que eu tenho que deixar em relação à pergunta? Ó, o carbono gasoso, 1 depois da seta. E aqui, pessoal, tem 1 antes e eu quero depois. Então, a primeira reação a gente inverte. Se inverte, troca o sinal, ó. Então, de menos vai passar para mais 190. Agora o carbono grafite, tá? Eu quero 1 antes da seta, que é o que tem aqui, ó. 1 antes da seta. Então, eu não preciso fazer nada. Se não preciso fazer nada, é vezes 1. Então, vai ficar como tá ali. Menos 18. Então, quanto que deu o ΔH? O ΔH deu mais 172 quilocalorias. Então, ó, mais 172. Daí, a gente não pode marcar essa resposta, pessoal, embora não é liberado, né? Se aqui é positivo, endo, então absorve. Então, eu já posso eliminar as que diz libera. Tá? Então, essas duas aqui já estão fora, ó. Tá? Mas eu tenho uma massa, ó, pessoal, para fazer a conta, 84 gramas. Então, quando 84 gramas de carbono grafite se transforma, quanto que eu tenho aqui? X quilocalorias. Então, grama com grama. Qual é a massa do carbono na tabela? 12 gramas. Daí, pessoal, o ΔH é positivo. Então, absorve aquele valor lá, ó, 172 quilocalorias. 12 gramas absorve isso. 84 vai absorver X. Multiplicou cruzado, vai absorver 1.204 quilocalorias. Letra D de Dinamarca. Letra D de Dinamarca.
E chegamos à questãozinha de número 18. Então, ali fala, pessoal, da queima do metano, que ocorre em presença de oxigênio e produz duas substâncias distintas, que é o monóxido de carbono, produzido na combustão incompleta, e o dióxido de carbono, quando a combustão é completa. Então, aqui, moçada, produziu o CO. Então, aqui eu tenho uma combustão incompleta. E na segunda reação, a queima, além de água, produziu o CO2. Então, produziu o CO2, a combustão é completa. O que determina a combustão ser incompleta ou completa? O oxigênio. Se tem bastante oxigênio, é completa. Se tem pouco oxigênio, a combustão acaba sendo incompleta, tá? Vamos lá, pessoal. Lembrando que a gente quer aí a informação correta, tá? Ó, a correta. Letra A. Ambas são exotérmicas. Sim, toda combustão é exo, libera energia. E a quantidade de calor liberada em um é menor do que a quantidade de calor em dois. Lembre que a 1 é incompleta e a 2 é completa. Então, é óbvio que se a combustão é incompleta, ela não chegou ao final, ela não terminou. Então, ela produziu menos energia do que fosse a completa. Então, a letra A é a correta, pessoal. Ó, a quantidade de calor da combustão incompleta é inferior à quantidade de calor da combustão completa. Portanto, respostazinha, letra A. Queridos, até a nossa próxima aulinha.